Quando a gente assiste aos episódios do Chapolin, a gente dá risada só de ver algumas cenas de ação. É vilão, é o Chapolin levando cadeira, paulada na cabeça, mas era tudo de isopor. Mas teve uma vez que uma dessas cenas não saiu exatamente como planejado, e isso foi determinante para o fim do Chapolin Colorado como a gente conhecia naquela época. Fala galera, tudo bem com vocês? Pois então, vocês devem saber que existe um episódio de despedida do Chapolin Colorado. Ele foi gravado e exibido no ano de 1979, em que o Chapolin faz uma despedida ali, mostra os melhores momentos da série e fala que vai tirar um tempo para descansar, que o público também precisava descansar. E enquanto isso, as pessoas iam curtir uma nova série do Roberto Gomes Bolanhos, que era o seriado La Chicharra, que teve 14 episódios e foi ao ar ali no final do ano de 1979. Qual foi a razão para isso acontecer? Bom, vocês se lembram que o Chapolin Colorado, ele sempre tinha um humor muito físico. Era o Chapolin pulando daqui para lá, correndo daqui para lá, com os vilões, com os outros personagens. Tinha cenas de ação, tinha essas cenas de paulada, de pancada. E era o próprio Chespirito que fazia tudo aquilo, sem dublê. E para vocês terem uma ideia, naquela época ali, em 79, ele já tinha seus 50 anos de idade. Já não era um rapaz jovem que podia ficar pulando, caindo daquele jeito como era antigamente. Pois bem, estava tudo correndo dentro do script, até que chegou o episódio 20 mil beijinhos para não morar com a sogra, que é um episódio lá de 1979. E nesse episódio aconteceu algo que mudou para sempre a história do Chapolin Colorado. Mais pro final do episódio, o Chapolin ele vai fugindo dos outros personagens no meio ali da construção, vai destruindo tudo que tem pela frente, até que no momento, bem no final, ele acaba escorregando e bate o olho bem numa parte do cenário. Foi um detalhe que passou bem despercebido pra gente, até que em 2013, numa entrevista aqui pro Fórum Chaves, o Edgar Vivar, o Sr. Barriga, ele contou essa história. E ele falou que o Chespirito se machucou naquela cena ali, que sangrou muito o olho dele. Depois daquela cena, depois daquele acidente, até mostra uma cena com o Chapolin usando um curativo aqui no olho. E logo depois disso, tem uma foto mais antiga do Chespirito, logo naquela época, apontando para o machucado que ele tinha exatamente ali no olho. E é por causa disso que vocês devem se lembrar que no episódio da troca de cérebros, o Chapolin ele aparece usando um tapa-olho. E ele explica, claro, da forma bem humorada dele de ser, por que ele estava usando aquele tapa-olho. E logo depois, num outro episódio da história da Cleópatra, ele fala mais uma vez sobre essa história. Foi depois disso que o Roberto Gomes Bolanhos percebeu que ele já não tinha a mesma agilidade para fazer essa cena de ação. E com isso, o restante da temporada de 79 foi investindo cada vez menos nessas cenas de ação. Aí, no dia 11 de julho de 1979, vai ao ar o último episódio gravado naquela temporada antes da despedida, que foi o episódio A Ameaça de Morte, do Botina. E logo depois disso, começa um período de reprises de episódios do Chapolin, que vai ao ar o episódio do Gileu e Romieta, da versão de 1979, também o Chapolin em Acapulco e outros capítulos. Até que no dia 26 de setembro de 1979, vai ao ar o episódio A Despedida de Chapolin. Nesse episódio, acontece uma compilação de alguns momentos inesquecíveis do seriado, com o clipe do Chapolin em Acapulco, algumas cenas de episódios, e ao final, o Chespirito ele faz um agradecimento a todo o elenco, ao pessoal técnico que apoiou na realização daquela série. O episódio, embora ele tivesse a dublagem clássica da Maga, ele só foi ao ar aqui no Brasil no ano de 2012 pela TLN, o canal pago da Televisa. E posteriormente foi passar também no Multishow. O SBT nunca exibiu esse episódio. Até o ano de 2019, quando esse episódio foi ao ar pela primeira vez na TV aberta, uma exibição regional feita pelo SBT do Rio Grande do Sul. E olha só o detalhe, nessa exibição eles exibiram um trecho mundialmente perdido desse episódio, que é um teaser do seriado que viria logo depois do Chapolin, o La Chicharra. A Televisa, até o ano passado, quando estava vendendo ainda os episódios, não comercializava a cópia com essa cena. Por isso que ela não foi ao ar nem na TLN e nem no Multishow. Somente o SBT, como tinha a cópia mais antiga, passou esse trecho com a dublagem. E foi a única vez que a gente pôde ver o Vicente Chambon, o personagem do La Chicharra, com a dublagem clássica do Marcelo Gastaldi.
Bem, e como a gente sabe, essa aposentadoria do Chapolin foi por pouco tempo, porque logo depois, em 1980, quando surge o novo programa Chespirito, o Chapolin retorna, sendo um esquete ou às vezes ocupando todo o horário da programação ali do programa Chespirito, e permaneceu assim, junto com o Chaves, com os Los Chifladitos, com o Chaveco e outros personagens, até o ano de 1992, quando foi ao ar a despedida definitiva do Chapolin, mas sem ares de episódio de despedida. Foi um episódio regular chamado Mulher Tirana, Marido Banana, que é uma outra versão da história do Dr. Zurita. Então é isso, pessoal. Curtiram essa história? Que outras curiosidades sobre o universo de Chespirito vocês gostariam que a gente falasse aqui no nosso canal? Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e as sugestões para os próximos episódios. E se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, é muito importante para a gente continuar produzindo novos conteúdos originais para vocês. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações, conferir também as nossas lives que a gente está fazendo, as entrevistas com personalidades do universo Chespirito. E é isso, pessoal. Até a próxima edição do Extra Extra.